né? E o Mário trouxe exatamente no plantão aí a lamentável morte, né, do professor Antônio Barbosa Braga, um cidadão extremamente importante no contexto até histórico mesmo, lá do município de Irauçuba, né, ele que era ali da região do Mici, e faleceu lamentavelmente na tarde de ontem, né? Ele gostava de estar exatamente lá na sua propriedade, no seu sítio, que fica lá na região do Mici. De repente saiu ali por volta das 15 horas, né? Foi exatamente dar uma conferida, né, em parte lá do seu terreno, né, da sua propriedade, e ao tentar acionar uma bomba, né, um motor de sucção, né, uma bomba d'água, ele acabou sendo vítima exatamente de um choque elétrico, e essa descarga, né, teria sido aí, pelo menos é a suspeita inicial, a causadora, portanto, dessa trágica morte, né, falecimento, portanto, do professor, historiador, ex-vereador, foi vice-prefeito também no município lá de Irauçuba e foi o primeiro secretário de educação do município de Irauçuba. O histórico, o legado, né, deixado exatamente pelo professor Antônio Barbosa é um legado extremamente rico, extremamente importante, né? Ele foi vereador no município de Irauçuba naquele período em que o vereador ainda não recebia salário, né, que trabalhava exatamente em prol da população, mas não tinha uma remuneração. Então ele contribuiu e muito nesse contexto da política, mas em especial da educação, né? A história da educação do município de Irauçuba, né, passa exatamente por essa contribuição muito grande e significativa dada pelo professor e historiador Antônio Barbosa Braga, lá do Mici, região aí na zona rural do município de Irauçuba. Fica exatamente, é a mesma região, né, do nosso companheiro Jô Pinheiro, que foi correspondente nosso aqui durante muito tempo e está sempre colaborando, né, com o trabalho também aqui da Atitude 96. O Jô também é professor, também é comunicador, e a gente pediu exatamente que o Jô pudesse participar com a gente hoje aqui no nosso Jornal Integração, até para trazer um relato, né, com mais detalhes exatamente do impacto que exatamente que causa nessa partida do professor Antônio Barbosa para a sociedade, para a comunidade em geral lá do município de Irauçuba. Vamos trazer então a participação do nosso companheiro Jô Pinheiro. Boa tarde a toda a equipe do Jornal Integração, ouvintes da Rádio Atitude FM de Itapajé. Nós estamos falando sobre o dia em que Irauçuba está vivendo, um dia de luto intenso em todos os setores desta sociedade, mas especialmente no que se refere à educação, no que se refere ao contexto histórico deste município. O motivo foi a morte súbita, repentina, de um choque elétrico na sua fazenda, no sítio Firino, na região do Mici, ontem à tarde, do professor Antônio Barbosa Braga. Professor Antônio Barbosa Braga é uma figura pública histórica deste município, ia completar 80 anos de idade, em plena lucidez, em plena atividade, e ele foi vice-prefeito do município de Irauçuba, ele foi também presidente da Câmara desta municipalidade e foi um dos maiores marcos da educação do município de Irauçuba, sendo ele, se não me foge a memória ou o conhecimento histórico, foi o fundador, criador da SENEC, no município de Irauçuba, que hoje abriga a Escola Paulo Bastos, além de ter sido ele também secretário da Educação deste município por 8 anos. Então, professor Barbosa, além de tudo isso, era escritor, ele escrevia sobre a história local. Tem diversos escritos dele, não em publicações por editoras, mas verdadeiros livros de história do município, sobre o município de Irauçuba, sobre a história política desse município, sobre a história da educação do município. Então ele era realmente um personagem de valiosa importância para esta municipalidade. Até hoje, quando alguma entidade, alguma agremiação partidária ou até mesmo prefeitura, câmara, precisa de realizar um cerimonial, um ato solene de magnitude mais expressiva, consultar
estimava-se o professor Barbosa pelos seus arquivos e pelo seu conhecimento no cerimonial. Ele também era um grande cerimonialista e fazia isso com uma categoria extraordinária. Professor Barbosa deixa uma saudade enorme, mas para mim, especialmente Jô Pinheiro, que sou radialista, mas também sou professor da rede pública estadual, é como se eu estivesse perdido a melhor aula, sem condições nenhuma de recuperação, porque eu estive muitas vezes ao lado do professor Antônio Barbosa Braga e conversava com ele e o tempo não passava devido às histórias, a forma com que ele contava as histórias, com que ele sugeria que escrevêssemos, que pesquisássemos a história do município. Era realmente uma aula ambulante, o professor Antônio Barbosa Braga. E nós estamos aqui para expressar as nossas condolências enquanto irauçubense, enquanto professor, enquanto comunicador, enfim, em nome de toda a população de Irauçuba, que também certamente tem um sentimento parecido, pelo menos grande parte dos moradores e moradoras deste lugar, especialmente aqueles que o conheceram. Que Deus o tenha na sua glória eterna e que o seu legado seja perpetuado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Agora já são 12 horas e mais 5 minutos, 12h05. O professor Antônio Barbosa Braga nasceu no sítio Firino, distrito de Mici, município de Irauçuba, em 11 de março de 1942. Ele cursou o ensino médio no Colégio São Francisco de Assis, em Itapajé, em 1968. Curso superior na área de ciências pela Universidade Federal do Ceará, em 1976, e curso de secretário escolar, primeiro e segundo grau, em 1977. Fundador do Colégio Paulo Bastos, em Irauçuba, professor do ginásio Paulo Bastos, de 1º de março de 1969 a 30 de agosto de 1999. Diretor do Colégio Paulo Bastos, de 1º de março de 1971 a 30 de agosto de 1999. Vereador na Câmara Municipal de Irauçuba, de 1967 a 1970, também de 71 a 73 e de 1973 a 1977 e também de 1983 a 89. Foi vice-prefeito de Irauçuba na gestão, no governo lá do ano de 1989 a 92, primeiro e segundo secretário de Educação, assumindo respectivamente nesses dois períodos, exatamente de 97 a 2000 e de 2001 a 2004, portanto, o professor Antônio Barbosa, professor concursado do município de Irauçuba a partir do ano de 2003. Deixa, portanto, a esposa, 2 filhos e um legado, repito, extremamente importante na política e na educação do município de Irauçuba. E aqui, em nome de toda a nossa equipe, o nosso abraço de solidariedade, os nossos sentimentos, nosso voto de pesar a toda a família do professor Antônio Barbosa Braga.